Olá pessoal, começando mais um podcast da Rádio Celeste e hoje traremos aqui nos estúdios Terezinha Vietelli. Ela que é escritora, radialista e também membra da Academia de Letras, vai estar falando um pouquinho até da sua trajetória de vida aqui no podcast. Dona Terezinha, muito obrigado até pela sua participação, até para as pessoas que hoje estão assistindo, é um prazer imenso a senhora compartilhar um pouco da sua história. Até para as pessoas que não conhecem, a senhora poderia falar um pouquinho até da sua trajetória. Um prazer muito grande tê-la aqui. O prazer é meu. Estou muito feliz em encontrar meu colega, meu ex-colega de trabalho, Michel Patitucci, com essa nova atividade aqui na Rádio Celeste. Parabéns, parabéns. Achei aqui tudo muito bonito, estou me sentindo em casa, estou me sentindo à vontade. Eu creio que muitos me conhecem, mas os que não me conhecem, eu sou a Terezinha Andrade Vietelli. Trabalhei por 15 anos na Rádio Cidade, apresentava o programa Dona da Tarde. Então, eu tenho muita saudade dos meus ouvintes da Rádio Cidade. A gente interagia, né? E falar um pouquinho também dessa parte escritora, que muitos até em colégios municipais acompanharam o seu trabalho nessa parte de como escritora. Falar um pouquinho desse universo, até para a senhora também ter uma participação muito grande até em Brusque, no movimento literário. Sim, com certeza. Eu visito todos os colégios com aprovação da Secretaria da Educação e levo o meu teatro. Eu tenho uma trupe de fantoches e com fantoches eu conto histórias para as crianças. E as histórias que eu conto são criadas por mim. Eu procuro trazer para minhas histórias valores até que atualmente meio esquecidos, assim como a obediência, o respeito ao meio ambiente, tudo que leva à educação. Então eu vou contando em histórias e as crianças se encantam. Porque eu vejo em Brusque, sempre vi em Brusque, muito trabalho. O pessoal de Brusque é muito trabalhador. Por exemplo, o pai sai cedo para o trabalho, a mãe, e a criança vai para a escola, volta para casa. Os pais também chegam lá pela 1h da tarde, cansados, vão descansar um pouquinho e depois deitam cedo para levantar cedo e começar uma nova rotina. E eu vi o quanto isso é importante contar histórias, porque até os pais que muitas vezes ouvem as minhas histórias, eles se interessam e me falam, Dona Terezinha, nunca ninguém contou uma história para mim e por isso eu nunca contei uma história para meus filhos. E isso para mim é gratificante. E eu tenho feito esse trabalho há mais de 20 anos. Eu comecei no Colégio São Luís. E no Colégio São Luís, todos os anos, era lançado um livro grande, que o nome do projeto era Quem Lê Viaja. E esse projeto eu encabecei esse projeto e participei por 18 anos no Colégio São Luís, contando histórias para as crianças. Incentivava as crianças a contarem histórias. E todos os anos era lançado um livro com as histórias das crianças. E elas coloriam. Então tinha a noite de autógrafo, onde elas convidavam os pais, os padrinhos, os familiares. E sempre eles geralmente faziam no dia do meu aniversário, em novembro. E para mim era uma alegria muito grande ver novos escritores surgindo a partir da história que eu contava. A senhora é uma fomentadora até da cultura em Brusque. Poderia falar um pouquinho sobre a importância até da questão do livro, da leitura para as crianças em si, até esse trabalho que a senhora pôde ver algum desenvolvimento até pedagógico com essas crianças que deu um fruto positivo? Muito, muito. Basta você ir aos colégios, todos os anos, a maioria dos colégios lança um livro agora, com as histórias que as crianças contam. Foi muito, muito gratificante e eu tenho certeza que a Secretaria de Educação, todos sentiram a diferença, porque as crianças tinham os sonhos, como todos nós temos, e elas não conseguiam, assim, achavam que não precisava expressar, que isso já era. E elas começaram a criar gosto pela leitura, elas leem os meus livros. Quer dizer, como faz 18, 20 anos que eu comecei com isso, às vezes eu passo na rua,
por uma pessoa jovem, um moço, e diz, ô, dona Terezinha, eu falo, oi, mas às vezes eu nem conheço, mas claro, não conheço, ele era criança. A senhora contou a história tal, eu me lembro da coruja, eu me lembro do ouriço. E eu fico muito feliz com isso, viu, gente? Muito feliz. Eu continuo assim. Agora, por uns 3 anos, eu tenho 12 livros infantis editados, com histórias inéditas, infantis, e 10 de adulto. Então, eu vejo assim que as crianças... que não ficou gravado no coração delas como ficou no meu. Elas pensam que eu sou criança também, porque eu me transformo em criança quando eu estou contando história. Apesar de eu ser uma vovozinha, uma bisavozinha, eu fico criança novamente, porque eu entro no mundo das crianças. Eu vejo como é bonita e como é fértil a imaginação das crianças. Maravilhoso trabalhar com as crianças. Dona Terezinha, e para explicar até para as pessoas, o hábito da leitura tem muito a ver com a questão do incentivo dos pais. Qual a participação do pai no incentivo à questão da leitura, até mesmo desse trabalho que a senhora faz? A criança em si, ela consegue ter iniciativa própria? Ela agora não posso dizer uma iniciativa própria, porque a gente sabia que em Brusque não tinha. Para dizer uma poesia era uma loucura, né? A gente, meu Deus, deve ser louca. Falar de poesia, qualquer coisa assim, era bem assim. Então tinha o vô do Rodrigo, você sabe quem é que eu estou falando, e o seu Quirino. Ele até, como presidente da academia, eu coloquei como patrono da nossa academia, porque era a única pessoa que me incentivava. Quando eu falava para ele de poesia, ele dizia, vai em frente, dona Terezinha. A senhora é embaixatriz da poesia na nossa cidade. Aqui não se fala de poesia, só se fala de trabalho, de produção. Então, a senhora é a nossa... E ele me incentivava sempre, né? E ele já havia morrido quando eu assumi a presidência, mas... colocamos ele como patrono, ele é o nosso patrono, porque foi ele que me incentivou a continuar. Nós dois falávamos de poesia, até chorávamos junto por isso, sabe? Ele ficava com os olhos cheios de lágrimas e eu também, por não poder mostrar a minha poesia. Eu queria mostrar o meu trabalho, mas ninguém me dava crédito. O começo sempre é difícil. E até para as pessoas que estão acompanhando o podcast, eu tenho aqui um certificado que eu até gostaria que a senhora falasse um pouco mais da Embaixada da Cultura da Paz. Até para a senhora, quem está vendo a dona Terezinha está paramentada, membro da Academia de Letras, poderia falar um pouquinho até desse certificado, até para o pessoal saber um pouquinho mais até do que é esse certificado? Agora, ano passado, eu recebi o título de Embaixatriz da Paz Cultural do Estado de Santa Catarina, pelos valores que os livros infantis, os meus livros infantis, transmitem para as crianças, né? Eu tive vários livros, então, eles, pelos valores do livro, que ele transmite para as crianças, eu fui empossada como Embaixatriz Cultural da Paz. São livros que falam de paz, de amor, de obediência, de respeito. É maravilhoso, assim, as crianças saberem e sentirem o valor de tudo isso, que são valores, assim, esquecidos. Hoje as crianças têm mais o celular, os desenhos animados, o mais forte é que ganha, não é o melhor. E eu procurei desvencilhar isso, contando histórias e fazendo eles sentir a importância de serem bons, de serem obedientes. Então, agora que está no começo das aulas, que estão fazendo novamente o material, é uma época que eles procuram muito os livros meus, porque para que as crianças usem durante o ano. Quero agradecer muito às professoras também pelo apoio, às diretoras, à Secretaria de Educação, que me apoia nesse sentido. Como funciona até essas palestras, dona Terezinha? Dá para falar um pouquinho? Até para as pessoas de fora até da cidade que queiram saber um pouco mais até desse trabalho. Esse trabalho é feito assim, olha, os meus livros, eles são todos ilustrados à mão e todos em papel crochê. Mostra. São livros muito bonitos, ó, em papel crochê. Eu tenho um esmero muito grande, um capricho muito grande. O último livro é O Gigante Julião, foi ilustrado pela minha filha. Ela é uma artista, ela ilustra muito bem.
e que fala da importância de ter um grande coração. Isso aqui as crianças se empolgam. Então, é assim, eu converso com as professoras, primeiro com a Secretaria de Educação, onde eu peço permissão para visitar as escolas. E não sei este ano como vai ser, se vai ser assim, ou se eles mesmos vão distribuir, vamos ver. A gente está resolvendo. Mas eu levo na escola, então, o meu teatro, o palco, que é um palco pequeno, os fantoches, e eu conto as histórias para as crianças. Mas é a senhora que faz os personagens do fantoche? Como que funciona? Eu tenho todos os personagens, desde o gigante Julião, a Zinha, a avó dela, que se chamava Ninha. Eu tenho toda a trupe do João de Barro. Tem o João de Barro, a noiva, a casa do João de Barro, tem tudo. Eu tenho tudo. E o Alcides vai comigo, então ele fica atrás do pano, né, como se diz, e ele, então, interpreta, ele muda a voz, ele me ajuda muito, né, e interpreta, então, os personagens. Esse aqui é uma coisa muito bonita, que é a festa da Dona Coruja. E eu tinha saudade também, às vezes, do tempo que eu trabalhava na rádio. Então, por isso, sempre a coruja está cantando, qualquer coisa que a coruja faça na história é com o microfone. Aí eu explico para as crianças que eu já trabalhei no rádio, e isso é muito importante, né? E eu tenho... Olha, esse aqui é um livro muito lindo, O Mistério da Pedra Azul. Então, tem uma pedrinha colada dentro do livro. Eu faço assim tudo com muito esmero. Como esse tem uma pedrinha, o Caixinhos da Zinha tem um cachinho de cabelo da Zinha também, para as crianças, né? Porque é a história de uma menina crespinha. Então, isso aqui é um livro que foi muito bem aceito. Tem o Abraço das Flores, que é a importância de esse aqui está até meio desbotado, porque ele estava no sol, mas é maravilhoso esse livro aqui, que é as flores, uma queria ser mais bonita do que a outra, então isso aqui se fala da igualdade, isso aqui acaba com esse racismo. É muito bonito. A Rosa dizia que era mais bonita, daí a Violeta ficava triste. E aí chegou o Beija-Flor e fez um grande laço e deram um grande abraço. Eu achei bonito, Michel, porque esses dias, no colégio de Tomás Coelho, eles fizeram uma encenação disso aqui, o Abraço das Flores, um teatro. Um teatro com a história que eu escrevi. Eu fiquei muito feliz com isso. Muito feliz, foi muito gratificante, foi um teatro maravilhoso que eles, lá na escola de Tomás Coelho, que é uma escola grande, né? Eles apresentaram esse, de vez em quando eles encenam algumas das histórias que eu escrevi, que eu continuo escrevendo. Mas eu sempre quis ser escritora e sempre quis me voltar para as crianças. Então, eu trabalhei muito tempo, não só aqui, como também em Itajaí, Balneário. Gaspar já foi? Gaspar ainda não. Eu fui em Blumenau e Florianópolis. Então, assim, e também eu tenho um outro trabalho paralelo. Quando as mães querem fazer uma festa de aniversário para as crianças, elas podem me convidar para contar a história, para animar a festa. E aí a lembrança que elas dão para as crianças que estão na festa, em vez de dar uma outra lembrancinha, elas dão um livrinho. E isso para mim é importante. As crianças interpretam as crianças, e as crianças aprendem muito com isso. Eu acho bem interessante, porque eu estou ensinando, mas parece que eu estou brincando, né? Dona Terezinha. Tem um livro que se chama, eu acho que eu esqueci de trazer, é best-seller já, tem 6.000 vendas, 6.000 cópias. A gente percebe que alguns livros têm muito, por exemplo, cultura indígena. Tem falando sobre Alfredo Wagner. A realidade dessas histórias tem alguma coisa relacionada com a questão da vida da senhora? Tem. Como é criado? Muitas vezes até teve um simpósio que eu até perguntei para um escritor que, dentro da história, o escritor é como um deus. Ele cria tudo. Ele tem o poder de criar tudo. Como a senhora cria até as histórias? É baseada em algumas experiências? Como funciona? Caixinhos da Zinha, que foi o primeiro livro infantil e é sucesso até hoje, conta a história de uma menina crespinha, que eu não sei quem é, e
E essa menina, então, ela se criou em Alfredo Wagner, brincava no Rio. Quer dizer, é muito bacana as brincadeiras dela eram diferentes das brincadeiras de hoje das crianças. E as crianças ficam encantadas, chegam em casa e comentam com os pais. Olha isso que você falou, que se os pais interagem. Pai, era assim que se brincava no seu tempo? Descer o morro com um carrinho? E a senhora contava falam, muita história para os filhos da senhora? Como que funciona? Sempre inventei histórias. E também falava assim para minhas filhas. Sempre gostei de contar histórias. Até antes dos filhos, quando eu tinha 6, 7 anos, eu já sabia ler. E eu gostava de contar histórias e eles mandavam eu ficar quieta porque eu estava mentindo, eu estava inventando uma história. E hoje eu vou nos colégios, é diferente. Eu digo para as crianças, inventem histórias. Isso não é mentir, é usar a imaginação, né? Mas naquele tempo era, né? E esses, por exemplo, da Amazônia, eu morei muito tempo na Amazônia, né? A senhora é natural de Alfredo Wagner? Natural de Alfredo Wagner. E foi para lá com que idade? Aí eu saí de lá com 8 anos, 9 anos. Fui para Campos Novos, meus pais mudaram para Campos Novos, a gente foi para lá. Eles foram a trabalho? Meus pais, sim. E aí eu... O que eles faziam lá? 10 anos lá. Meu pai tinha um comércio. E eu fiquei 10 anos... 10 anos casado, acho que eu fiquei uns 15 anos lá em Campos Novos. A senhora conheceu o seu esposo lá? Lá em Campos Novos. Eu tinha 13 anos. O Alcides é do Amazonas? Não, o Alcides, ele é do Rio Grande do Sul. Mas ele foi trabalhar para o Amazonas? Depois foi para a Amazônia quando nós já éramos casados, já tínhamos as 3 filhas, nós fomos para a Amazônia. Um casal novo, fomos enfrentar a Amazônia. Fizemos 3.760 quilômetros de carro, sem... A maioria estrada de chão. Que carro que foi na época? Semana. Foi uma loucura, né? Mas graças a Deus, eu gostei muito da Amazônia. Qual carro que foi na época? Na época era uma variante, né? Uma variante branca. Me lembro foi muito uma bem. grande aventura. Uma grande aventura, mas que no começo a gente dizia, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Saí de uma cidade onde tinha tudo e vim aqui, eu não tinha nada. Nós fomos pioneiros lá. E nós somos queridos pelo povo de lá. Eu já escrevi Nossa Vida na Amazônia, que encanta a todos que vê, porque as dificuldades que nós enfrentamos onças, índios, essas coisas todas para abrir a fazenda. Tem né? muita história, então. Hã? Tem muita história. Tem muita história e muita história ainda não contada. Tem muitas fotos, muitas coisas de lá. E a gente teve que vir embora porque lá não tinha recursos médicos quase, tinha muito poucos hospitais. E meu marido estava com problema no coração. Até a primeira vez que ele veio para operar, ele veio para o hospital sírio-libanês. Esse que os políticos ricos vão hoje, né? Hoje ele não pode nem passar lá na frente. Mas eu vinha com um avião, com um médico a bordo, trazer ele no sírio-libanês. A primeira cirurgia foi feita lá. E depois surgiu... Quando ele estava melhorzinho, eu tive câncer. Aí não tinha como tratar, eles vão para lá para o sul e tal... Abandonamos quase um pouco as coisas, deixamos que outros vendessem e nos lograram muito, porque assim, venderam por um preço, né? Diziam para nós que não tinha preço, e depois a gente descobriu que não era nada disso. Mas tudo bem, Deus sabia, Ele tinha os planos, né, para a vida da gente. E a gente veio para cá e daí eu tive que fazer 41 radioterapia, tive um câncer gravíssimo. Alcides fez mais umas 6 intervenções cirúrgicas no coração e estamos aqui com a graça de Deus. A senhora veio do Amazonas para cá com que idade? Eu tinha 42 anos. E nesse período que teve o contato com o rádio? Eu tive contato com o rádio depois, né? Já bem depois, já tinha 50 anos, eu acho. Eu lembro, 52, acho que das primeiras 54 participações até da senhora. A senhora, eu acho que tinha participações até no programa do Marco Aurélio à tarde. Sim, né? sim. No começo, porque eu era monitora, fui monitora por uns tempos da Unifeb, da faculdade da terceira idade. Aí resolvi criar um concurso de poesias. Eu não, resolveram. Aí, Terezinha, você vai coordenar isso. Eu falei, nossa, elas não sabiam, não tinha nenhuma poesia. Aí eu tenho um livro que se chama Retratos de Minha Alma, onde tem 61 poesias. Aí eu dei uma poesia para cada uma e elas decoraram. E como eram mulheres ricas, elas tiveram, assim,
condições de enfeitar muito o palco, fizeram tudo muito bonito, toda a sociedade se fez presente, e a única pobre lá era eu. Aí o seu Manuel também estava, que até eu fiz amizade com o seu Manuel. Seu Manuel é Gonçalves. que trabalhava no comercial, né? Mas ele também estava na faculdade. Aí eu disse, seu Manuel, vou sentar aqui perto do senhor, porque... O seu Manuel era do final de... Manuel no final, Gonçalves, mas da sim, Rádio Cidade. sim, do final de semana ele tinha programa, né? Aí eu disse, vou sentar aqui, porque só nós dois lascados, né? E o meu genro brincava, daí eu disse, meu Deus, eu tenho uma vergonha de encostar meu carro velho do lado daqueles carrão. Aí o meu genro brincava, eu disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estacionar meu carro mais longe para eles não verem que eu estou saindo de um carro tão velho, né? E assim foi. Daí me convidaram para coordenar, então, esse foi o ponto inicial. Ver como Deus escreve. Mas daí a senhora, com esse projeto, foi fazer um trabalho de poesia na rádio? Aí o seu Aldo foi, o dono da rádio. Sim. Assistir. Quando terminou o show, né, elas diziam, vou declamar uma poesia da Terezinha Andrade Vieselli. Aí o seu Aldo me manda um bilhete, assim, um cartãozinho da rádio, escreveu atrás, estou lhe esperando na porta, preciso falar com a senhora. Aí eu falei, nossa, falei para o Alcides, eu vou lá ver o que ele quer, né? Não sei. Aí fui. Cheguei lá, ele disse, eu queria convidar a senhora para fazer um teste na rádio. E o que a senhora falou? Eu falei, eu vou. Eu estava precisando. Aí ele me deu 20 minutos. E ainda era junto com o Marco Aurélio, 20 minutos. Eu e o Marco Aurélio no começo... Mas eu lembro muito bem, assim, eu lembro que eu ouvia muito o programa Marco Aurélio, né? E eu lembro até das primeiras participações, até da senhora, há muito tempo, né? Muito Já faz muito tempo. Muito faz trabalho, devo ter dado para ele Faz quanto também. tempo, que ano que foi isso? Faz tempo, eu tinha 54 anos, 56, por aí, quando comecei lá. E aí, fiquei 20 minutos. Aí eu comecei a vender mais propaganda do que todos junto. A senhora era muito boa na parte de propaganda, né? Aí fui lá no Mineral Água Parque, conversei com seu... Níver? E ele disse, ele sabia que a gente tinha chegado bem aqui em Brusque, que a gente estava perdendo tudo com doença, né? Ele falou, eu vou patrocinar o seu programa. Primeiro patrocínio grande, que Deus o tenha, pessoa maravilhosa. Sabe o que ele fez no outro dia? Enquanto eu apresentava o programa, ele pediu licença, entrou, sentou lá no estúdio comigo. Aquilo já me deu crédito, né? E aí... ficou sempre patrocinando o programa para que eu pudesse recomeçar a minha vida. E eu vendia muito. Eu tinha 22 patrocinadores. Muitas vezes eu tive mais, um pouquinho menos, mas por aí. E eu vendia muito. Não sei se eu conversava demais, o que era, eu sei que eu vendia. E, por fim, o programa se tornou um sucesso tão grande, que era líder em audiência. Assim, o horário era das 4 até as... Depois era o programa do Goianinho, né? Junto ainda. Aí, quando o Goianinho morreu, coitado, né? Goianinho, grande amigo. Tenho muitas saudades, aprendi muito com ele. Eu começava das 3 às 5, daí o seu Goianinho entrava. Quando o seu Goianinho faleceu, aí eu ia das 3 às 6, todos os dias. Eu tenho muita saudade daquele tempo. Aí, quando eu estava já com 67 anos e me aposentei, eu passei 7 anos que podia ter me aposentado por causa das outras contribuições. Eu nem me importava. Aí um dia eu fui lá, o cara do SUS falou, mas a senhora já podia ter se aposentado há 7 anos. Eu digo, nossa, que eu perdi, né? Não recebi nada de volta daquilo. Mas tudo bem. Aí o seu Aldo me falou, dona Terezinha, a senhora se aposentou, mas a senhora não precisa sair. Eu disse, mas eu quero sair. Porque eu queria continuar com os meus livros, né? E eu estava cansada. Acho que já estava doente, sabe? Eu lembro que teve uns episódios até que a gente trabalhou junto na rádio, e até no período que eu fui para Roma, eu lembro que quando teve o conclave, lá no dia 13 de agosto de 2013, a primeira pessoa que eu consegui contato, ligando de um orelhão da Praça de São Pedro,
foi com a senhora, né? Olha que coisa importante. A senhora lembra da participação que a gente... Estamos Eu falando desesperado que estava acabando... diretamente de Roma. E eu desesperado que estava acabando o crédito, porque naquela época não tinha um WhatsApp. Sim. Eu tinha comprado uns cartões de telefônico internacional e não sabia a que momento poderia cair a ligação. Eu desesperado passando as informações. A senhora teve uma participação até muito... Muito boa, muito boa. Foi muito comentada, mesmo aqui em Brusque. Foi muito comentada. Eu fiquei muito feliz. Eu estava numa euforia toda, né? Olha a Rádio Cidade, falando diretamente de Roma. E foi muito bom. A gente não estava fingindo, não estava mentindo. Era a nossa realidade, né, Michel? E aí foi, Michel. Até que eu havia escrito um livro, levei 28 anos para escrever o primeiro livro adulto, esse livro aqui. É esse que a senhora comentou que conta um pouco, é uma teoria, como se diz, é uma ficção? Livro, mas ele conta, a pessoa vai descobrir que é a minha história no final do livro. A senhora contou agora? Sim, mas assim, todos que leem, eles fazem assim, eles ligam para mim e dizem, a senhora sabe da minha vida, né, dona Terezinha? Eu falo, não, porque a senhora escreveu a minha história. As histórias das pessoas são meio parecidas da nossa época, assim, né? E esse livro, eu fiquei 20 anos. Escrevi esse livro, 20 anos. Não, ninguém... Eu mostrava para uma pessoa, ela dizia, era essa a capa dele. Eles diziam assim, a senhora escrevendo livro? Uns pegavam o livro, olhavam assim e entregavam. Uma mulher lá na FIP, eu estava conversando com o marido dela, mostrando o livro. Ela arrancou o livro da minha mão, rasgou, arrancou a capa e disse, vai embora. Como se eu tivesse querendo alguma coisa, quem sabe uma outra coisa, ela pensou, né? E assim, então isso doía demais para mim, sabe? Eu cheguei em casa e falei pro meu marido, nunca mais eu vou escrever, eu vou deixar tudo de lado. Ele falou, calma, bem, não, bem, não vou escrever mais, não adianta. Aí ele falou, não, continua, você escreve tão bem. E passaram-se, em 2013, ele foi tido como o melhor livro de Santa Catarina de 2013. Isso pela Academia Federal de Santa Catarina. Nossa. E aí, eles disseram, a senhora agora vai receber a comenda de imortal da Academia Brasileira de Letras. Até para as pessoas que estão vendo a senhora, o que significa as medalhas ali? Essa medalha aqui é uma medalha que tem o meu rosto. Tem que mostrar para lá? Aí, isso. Tem o meu rosto, porque foi o ano que eu fui homenageada como a maior escritora daquele ano. Tá? E aí, então, todos receberam esta medalha. Também os meus parentes que estavam lá, minhas irmãs, meus irmãos, já não tinha mais meus pais, receberam a medalha. E esta aqui foi dos 10 anos da academia, que foi ano passado. E quando eu fundei a academia em Brusque... Até algo que eu queria comentar, que a senhora foi a presidente, né, da inauguração, fundadora, né? Meu cargo é vitalício, mas eu estava muito doente, havia perdido minha irmã mais velha, ela morreu, e eu estava assim muito... Eu comecei sozinha a academia, sozinha, nessa época, até ela veio e tudo. Depois, as pessoas riam, achavam que não era nada, que onde é que se viu a academia em Brusque, não sei o quê. Mas, mesmo assim, a festa, os meus amigos foram. Você foi. Eu lembro, foi a inauguração na Câmara, né? Na Câmara de Vereadores. Isso. E depois foi muito difícil. Aí eu, conversando com Alício, um grande amigo, Alício Schistel, um professor. Ele foi meu professor de português no Colégio Santa Terezinha. Alício. Aí eu conversando com Alício, e ele me mostrou os escritos dele. Eu disse, Alício, eu precisava de alguém para ser meu secretário. Vem comigo, e nós dois somos amigos até hoje. E ele disse, eu vou, Terezinha. E aceitou. Então, eu comecei sozinha a academia, levei 1 ano sozinha a academia, era difícil. Aí um dia eu encontrei o Welter, que tinha feito uma viagem, fotografado tudo e fez aquele livro da viagem dele. Aí eu disse, Welter, você bem que podia entrar na academia, né? Não sabia como, quem convidar, convidava um, ria da minha cara, outro achava que era bobagem minha.
E aí o Welter, então, aceitou e ele ficou sendo meu vice. Então, a cadeira número 1 é minha. Até hoje, eu não sou mais a presidente. Eu passei para ele quando faleceu minha irmã e eu fiquei doente, eu passei para ele, cadeira número 1. Mas eu sou a presidente de honra. Então, esse é um cargo que ninguém me tira. A senhora falando do professor Alice, eu lembro de um episódio no colégio sobre poema. Eu lembro que teve uma... É que eu era um péssimo aluno. Daí teve uma situação onde que ele fez, eu acho, alguma atividade de poema e tal. Todo mundo teve uma certa dificuldade, só que eu acabei copiando um e recitei ele. Mas na mesma hora ele falou, tu não tem capacidade Daí como 2 e 2 são 4, eu sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena, como seus olhos são claros, e assim vai. Daí ele falou, não foi tu que escreveu. Eu acho que aquela atividade, eu acho que eu tirei até... Eu lembro muito que todo mundo começou a dar risada. Ele é doutor em letras, né? É, mas é uma pessoa maravilhosa. É o meu carinho. Então, aí agora nós somos em 18. E eles são todos muito sérios, assim, sabe? Então, eles brincam que eu sou o colibri deles, porque eu chego lá, eu gosto de declamar. E essas 61 poesias que estão no livro Retratos de Minha Alma, eu sei todas de cor. Uhum. Aí eu sempre declamo uma poesia para eles, ou escrevo uma nova e declamo. Eles gostam muito. Então, eles são meus confrades e confreiras, e eu estou muito feliz com a turma que tem. Somos em 18 agora. Parece mentira, aquela academia que começou do nada, uma pessoa sozinha batalhando, e chegamos até aqui. E fala um pouco de família. Até a senhora teve recentemente até uma neta que se formou em medicina, né? Sim, a Mariana, a nossa Mariana. A minha segunda neta, né, na verdade. Tem uma até especialista na área de educação, seguindo os passos da mãe? Não. Nós temos uma... Eu tenho a mais velha, ela é formada em TI, técnica de informática. Mas tem uma que trabalha com educação, né? Tem, mas é minha filha. Então, eu tinha comentado, tem uma filha que... Sim, ela é neuropsicopedagoga. Eu tinha falado da neta, mas também tem a Tem questão uma das filha filhas, também. né? E a minha neta mais velha mora na Holanda, trabalhando com TI. Ela foi para lá pela Philips, que a fábrica é lá na Holanda, e chegando lá ela prestou um outro concurso. Ela trabalha agora numa empresa naval, onde ela cuida dos computadores dos navios, está feliz, já comprou casa, e já veio para cá umas 2, 3 vezes e não volta mais. É muito frio lá? Ela reclama, mas eles têm tudo... como é que se diz? A infraestrutura... As casas são todas aquecidas, assim, né? Então, ela diz, dentro de casa anda de short, vó. Ela fala assim, sabe? Chega a nevar ali nesse ponto? Muito, 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 muito. Mas ela está muito feliz lá. A Angélica, minha filha, já foi 3 vezes para lá. E ela está feliz. E a filha da senhora que tem... a Ana. Ligada à educação. Ela é pedagoga e agora ela fez mais uma pós-graduação e fez neuropsicopedagoga. E agora ela tem um consultório onde ela atende as crianças com problema, com dificuldade no aprendizado. Como funciona o trabalho? É neuro, né? É um trabalho assim como um psicólogo, mas não é um psicólogo, é só sobre ensino. E tem sido um trabalho muito valorizado, porque as crianças passam a se interessar pelo estudo. É mais ou menos o trabalho que é feito com o Kumon, que é um trabalho interdisciplinar que ajuda as crianças a entenderem melhor as disciplinas? Não tem nada a ver com a escola, porque se fosse na escola, não daria tempo assim, de passar tudo o que ela precisa passar. Então, isso é como se ela estivesse frequentando um psicólogo, um psiquiatra, não, nem digo psiquiatra, mas um psicólogo, alguém que as ajude a entender e que faça elas gostar. E esse trabalho ela abraça com muito carinho e eu tenho certeza que está dando tudo, vai dar muito certo.
Dona Terezinha, tem algum caso inusitado que a senhora poderia falar sobre questão até do período que a senhora trabalhou no rádio? Até desse período a senhora poderia comentar, tipo, um pouquinho das histórias até do rádio? Muitas histórias, né? Para começar, no começo era difícil. Eles diziam: o que a senhora está fazendo aqui? Por que a senhora não vai para casa? Não tinha nem... Eram 18 homens e só eu. Eu lembro que na época eu tinha 14 anos, ainda era na Rodrigues Alves, né? Eu ouvia muito o rádio, Rádio Cidade, e até fiquei pensando, um dia eu vou conhecer. Cheguei na rádio, a primeira pessoa que eu encontro, adivinha? Suter. Daí, acredito que... Eu não lembro se foi o Anderson. Ele falou, esse rapaz aqui tá conhecendo o rádio. A primeira coisa que o Suter... Some daqui! Tu vai ficar louco! Ele falou, Vai estudar, vai fazer outra coisa. Some daqui! Eu lembro que foi a recepção minha até na visita até da rádio. Eu fico imaginando a senhora com, como imagina, você diz, uma mulher, né? E até um pouco mais de idade, o que o pessoal não deve ter aprontado. Eles diziam, a senhora não vai para casa cuidar da sua casa, que a senhora ganha muito mais. Eu digo, fala para o meu chefe, fala para o chefe, porque foi ele que me convidou para vir aqui. Eu falava. Aí depois eles disseram assim, um dia numa reunião, todo mundo falou, eu fiquei quieta. Aí eles falaram, agora vamos falar da Dona Terezinha. Daí eu disse, e era a senhora, Dona Terezinha? Eu falei, eu estou aprendendo, né? A senhora não está aprendendo, a senhora está surpreendendo. Eles falaram, o seu Aldo falou, a senhora está surpreendendo, Dona Terezinha. Porque a rádio daí, ninguém vendia propaganda, eles foram obrigados a vender propaganda, eles ficaram bravos. Como é que se ela consegue, você também tem que conseguir. Tem que conseguir, E daí eu disse, olha, gente, a gente achou que ela era muito simples, que ela não ia dar conta. Aí eu falei, olha, vocês não confundam simplicidade com burrice. Sou simples, mas não sou burra, né? Não sou ignorante. Simplicidade não é isso. Simplicidade às vezes, uma pessoa sábia, mas é simples. Até a partir disso, eu fiz uma poesia muito bonita que chama-se Aparência ou Essência, né? Então, procurando valorizar a essência da pessoa, não a aparência, né? E declamei várias vezes. Quem quisesse entender, que entendesse. Mas até hoje... A senhora não consegue declamar de cabeça? Consigo sim. Então, só um pedacinho. Só um pedacinho para vocês verem como é bonita. Como é bonito em nosso dia a dia encontrarmos e descobrirmos pessoas. Quantas vezes conversamos com as pessoas e nem notamos, porque ficamos olhando a aparência e esquecemos de olhar a essência. Mas quando temos tempo, oportunidade de conversar, vimos que nada sabemos, porque muitas vezes dentro de um corpo grandalhão se esconde um grande coração. Por trás de uma face enrugada se esconde uma pessoa iluminada. A vida me ensinou e me ensina, e eu preciso aprender ainda. Procuro conversar com as pessoas e descobrir os seus anseios. Juro que valeu a pena, pois não achei ninguém mais feio. Pelo contrário, fico surpreendida, tendo encontrado nesta vida tanta beleza escondida. E garimpando corações humanos, vejo corações se revelando e me mostrando que, com o passar dos anos, esta beleza tende a aumentar ainda. Parabéns. Ela é bonita, né? Porque a pessoa, muito quanto bom. mais amadurece, ela consegue enxergar mais o interior das pessoas, né? Que eu acho que isso é que é importante. Não é a aparência, né? É a essência, é conhecer a fundo. Todos nós temos sonhos, todos nós temos histórias, todos nós temos anseios. E, às vezes, a gente não para ouvir, não sabe por que aquela pessoa está assim. E eu achei que Aparências e Essências, e também ela mostra tudo isso. E também, eu não vou falar essa poesia, mas eu escrevi uma vez, eu acordei à noite, é interessante poesia, né? Eu acordei no meio da noite e minha casa estava vazia. E eu sou muito coruja pelas minhas filhas, muito. E eu acordei e a casa estava vazia e eu peguei um papel e escrevi na hora, no meio da noite.
recordações. Aí eu fui recordando que as camas, eu encontrava bagunça, né, nas camas, e as camas estavam todas vazias, a casa em silêncio, e eu me perguntei aonde estão minhas alegrias, né? E aí eu fiquei pensando, cada uma seguiu seu rumo, seguiu sua sina. A senhora sofreu muito com a síndrome do ninho vazio? É, essa síndrome do ninho vazio. E eu não sabia, nem sabia que existia essa síndrome, só escrevi isso. Aí, um dia falei para um padre, nós conversávamos, éramos muito amigos, ele falou, Terezinha, você descreveu a síndrome do ninho vazio. Eu falei, eu não sabia. Aí, a faculdade encampou essa poesia para os alunos da faculdade de psicologia, para estudarem, eles não precisam nada, leia a poesia. Quer dizer, para mim, é uma grande coisa, assim, eu poder contribuir de uma certa maneira para que eles entendam o vazio que deixa uma pessoa quando sai de casa, o vazio que nós deixamos quando deixamos os nossos pais, o vazio que deixam os nossos filhos, e assim por diante, a vida é assim. Então, essa da síndrome do ninho vazio também foi interessante. Tenho várias poesias, né? E eu gosto muito. Dona Terezinha, e a questão de família, o que representa para a senhora? Família? É. Família para mim é tudo. E eu tenho uma filha que desenha muito bem. A maioria dos livros são ilustrados por ela, a Simone. Ela estava fazendo serviço social, daí teve um filho deficiente, já tem 33 anos, o meu neto. Ela não pode sair para fora de casa, tem que ficar cuidando dele. Então, ela desenha. E ela escreve muito bem. Eu acredito que ela vai ser minha sucessora. A Aninha também. A Ana escreve bem também, muito bem. Então, quando tem algum concurso, eu sempre as escrevo. A Angélica não gosta de escrever. A Angélica é matemática. Ela está fazendo doutorado agora em TI. Já fez mestrado, agora doutorado, lá em Blumenau. Mas as outras gostam. A questão do estudo foi fundamental, a questão do apoio de pais ali, ou a senhora acredita que elas tiveram iniciativa própria ou seguiram exemplos até da questão Eu acho que da está própria no família? sangue, não sei porque. Assim, parece que eu tinha tempo para ensiná-la fora, A mostrar questão lá fora. de exemplo, então. Mas elas viam o meu trabalho, me acompanhavam. Lá na Amazônia, Michel, quando eu precisava lavar a louça de meio-dia, eu queria terminar algum texto que eu estava fazendo, porque lá eu já escrevia para um jornal que chamava-se O Parceleiro. Eu dizia, filhas, lavem a louça para a mãe, que a mãe quer terminar de escrever isso aqui. Ah, mãe, que essas escritas da mãe, isso não vai dar em nada. Eu falo, olha, quando eu estiver na Academia de Letras, eu vou convidar vocês para o chá das 5. Porque lá, naquele tempo, só chegava a revista um mês atrasado, era muito longe. E as revistas, Manchete, Cruzeiro, eram tudo preto e branco. E eu via sempre os acadêmicos falavam alguma matéria sobre os... Porque eu lia do começo ao fim a revista, eu queria saber as notícias do Sul. Não tinha nada, né? Aí os acadêmicos se reuniam às 5 horas para vestir os fardões e se reuniam às 5 horas, quando tinham as reuniões, para o chá das 5. Elas riam, né? Olha, gente, eu falei de brincadeira, claro que isso aqui não é da Academia de Letras do Brasil, Academias de Letras do Brasil. E aquela que eu via era a Academia de Letras Brasileira, né? Então é diferente, aquela que eles usam os fardões e tal, né? Você sabe que até no jornal aqui do município, eu também escrevi aqui no jornal, logo que eu cheguei aqui. A senhora foi assim, uma desbravadora, uma praticamente bandeirante na linha da cultura. Sim. Hoje todo mundo tem muito acesso às coisas, mas antigamente, como era? Uma pessoa, eu lembro muito bem, que o meu avô era operário. A minha família, grande parte do pessoal, quando eu falava que queria trabalhar com rádio, dizia que eu era meio louco. Imagina no tempo até da senhora, não tendo talvez pessoas na família, como era até o começo, até para uma pessoa que queria fugir talvez da realidade que muitas vezes era vista como uma utopia. Foi uma loucura, mas é que a minha vida, Michel, eu só ganhei a vida falando. Quando eu tinha 14 anos, eu fui
telefonista da Companhia Telefônica Catarinense, sabe? Você queria falar, por exemplo, daqui com Botuverá, você tinha que ligar para a telefonista e ela tinha uma mesa assim, e aí ela passava A ligação. A ligação, e eu tinha que pedir para outra cidade, que era Joaçaba, que era perto de Campos Novos, e já aí Joaçaba passava e eu fazia os recibos, tudo ali. Era assim antigamente. Então eu ganhei a vida falando. Aí eu comecei a escrever para jornais. Sempre escrevi para jornais. Não era jornalista, não tinha nem curso de comunicação, jornalismo naquela época, não tinha. E eu escrevia para jornais. Lá em Rondônia incentivava o povo a continuar lutando. Embarcava naqueles ônibus, que você não tem ideia, ônibus que não tinha nem fundo no chão, era tábua. A gente tinha que cuidar para não pisar no chão. Foi maravilhoso o tempo que eu morei lá. E eu escrevia incentivando, porque as pessoas já estavam querendo desistir de tanta malária, de tanta onça, de tanta gente que morria daqueles matos, né? Febre amarela, tudo. E eu incentivava, que todo o começo era assim, das dificuldades. Incentivava para não deixar crescer o mato na frente da casa, para limpar a frente da casa, para tornar Ariquemes uma cidade bonita. Esse era o incentivo. Até a gente conversou esses dias atrás, a senhora comentou que alguns irmãos da senhora moram para aquela região. Moram e estão muito bem lá, muito bem. Estão bem mesmo. Até tem um irmão que eu acho engraçado, que ele tem 7 filhos. E aí morreu a mulher dele quando ele, né, os filhos eram pequenos ainda. Ele formou, deu faculdade para cada um. Todos têm faculdade. E tinha que ir para Porto Velho, que era a capital, que hoje Ariquemes é maior do que Porto Velho. E levou 8 anos para casar de novo, não queria casar. Nunca vi um amor tão bonito. A gente percebe que também até a senhora tem essa questão de união, algo muito, como se diz, da moda antiga, né? Sim. A gente percebe que vocês são muito apegados. Você, o seu Alcides, de ele fazer declaração, flor, e é uma coisa bem, como se diz, uma realidade totalmente diferente. Sim, o Alcides já tem 81 anos, né? E até a gente percebe que hoje os relacionamentos estão muito descartáveis, né? Brigou a primeira vez, já praticamente descarta. Não então é assim, a gente percebe que existe algo totalmente diferente entre vocês dois. Há uma química muito grande. Mas tem que haver, né? Porque a primeira vez que o Alcides me viu, eu tinha 11 anos. Estava cuidando do armazém do meu pai. Ele entrou no armazém e perguntou, tem faca? Porque era um lugar onde se trabalhava em sítio. A senhora nunca esqueceu? Daí eu disse, tem. E coloquei todas as facas assim no balcão, umas com bainha, outras sem. E ele não olhava para as facas, ele olhava para mim. Mas ele já era um marmanjão. Já tinha 19 anos, era um marmanjo. Aí ele falou assim... Aí ele foi saindo do armazém... Não disse se queria, se não queria as facas, e foi saindo de costas, não deu as costas para mim. Ficou hipnotizado. Não deu as costas. Aí disse que ele saiu ali, disse que o coração dele parecia que ia saltar. Foi amor à primeira vista? Ele disse que foi. E ele dizia assim para mim... Acreditou na nada. Ele dizia assim para mim, vou esperar essa menina crescer e vou casar com ela. Quando eu tinha 13 anos, ele começou a chegar. E o pai tinha uma churrascaria, daí ele ia lá comprar carne aos domingos e tal... E chamava meus irmãos de cunhado, meus irmãos ficavam bravos. E até que a gente... Eu estava fazendo ginásio, né? E tinha um namoradinho, Ele deu um jeito de tirar eu do namorado. E o pior, Michel, você vê, era para ser. O namorado era o rapaz mais rico da cidade e bonito. E o Alcides não era tão bonito e era pobre. Mas talvez lá não estaria até hoje, né? Talvez com aquele não estaria até hoje, não teria formado uma família. Eu não quis mais, eu não quis. Meu pai dizia, minha filha... Mas eu não vou falar mais nada, meu pai dizia. Não vou mais. Isso, olha, foi um drama para deixar do moço, sabe? Eu fui uma moça bonita, eu era muito bonita quando eu era moça. E dizem que eu era bonita, né? E aí a gente namorou 6 anos, já somos casados há 58. Só Deus. A gente sempre pede a Deus que nos mantenha unidos até
nosso último dia. Às vezes ele diz que quer que eu morra com ele, eu falei, não, vai sozinho. Eu vou ficar por aqui mais um pouco. Mas, graças a Deus, a gente vai levando, né? Tem os percalços. Você vê, nós chegamos aqui milionário e ficamos sem nada. Mas lá vocês trabalhavam com o quê, dona? Lá na Amazônia? É. Na Amazônia nós tínhamos posto de escapamento para carro grande, muito grande. Tinha 5.000 peças quando nós vendemos. E nós tínhamos 25.000 pés de cacau produzindo, 12.000 pés de guaraná, uma fazenda que nós nunca conhecemos toda, de tão grande que era. E a gente teve que deixar tudo para salvar a vida dele. Aí Isso que é amor Brusque, de verdade, então. Hã? Isso que é amor de verdade. Aí chegamos aqui em Brusque, 18 anos o Alcides operando o coração. E a gente foi perdendo tudo, né? Vendendo para poder salvá-lo. Naquele tempo não era assim, o SUS não atendia como hoje. Mas com a graça de Deus, até parece impossível, ele está aí, está numa boa, eu também melhorei do câncer, coisa que ninguém... O Salsicha deu alguns sustos. Eu acho que o imortal é ele, viu? Graças a Deus. Então a gente tem, além de, porque não é aquele amor da juventude, claro, é diferente, mas é um amor tão confiável um no outro, assim, nós temos uma confiança extrema um no outro. Isso é muito importante. A senhora que tem a certeza que teve o amor, tem alguma dica que poderia dar até para as pessoas que acompanham o podcast do que é verdadeiramente o amor? Olha, o amor, se você quiser saber o que é o amor, você olhe para uma cruz. O maior amor do mundo foi o amor de Jesus, que deu a vida dele, não precisava, para nos salvar. Morreu na cruz com todo o sofrimento para nos salvar. O amor não é só romantismo. O amor não é só aquilo que se fala nos romances. Quando eu escrevo minhas poesias, eu procuro ser assim, sabe, Michel? Andar com a cabeça nas nuvens, porque todo poeta é meio doido, anda com a cabeça nas nuvens, mas os pés no chão. Sempre digo, dificuldades todos têm. Todos passam, todos enfrentam. Agora, depende da maneira como você enfrenta. As pessoas pensam que já vem feito. Não, nós vamos construindo ao longo da vida. Foi difícil os primeiros anos de casado, até a gente se ajustar. Eu escrevia alguma coisa bonita, mostrava para o Alcides, ele falava assim, ô menino, tu não tem uma roupa para lavar, uma coisa para fazer, para ficar escrevendo essas coisas aí que não vai dar futuro nenhum. Ele me falava isso. Hoje, eu escrevo e leio para ele. Quando eu vejo que os olhos dele enchem de lágrimas, eu vejo que está bom. Quando ele não tem reação nenhuma, eu falo, opa, ele é o meu maior crítico, meu maior incentivador. Que bom. Ele mudou muito, ele era uma pessoa muito bruta. Ele mudou muito com o passar dos anos. Ele era muito bruto. E até nós estávamos rindo antes, sabe? Que ele era bruto, assim, no jeito de me tratar, o jeito que ele foi criado. E devagarinho ele foi... Porque a gente consegue, sabe? Eu então dizer, tem como mudar uma pessoa que é bruta? Tem como mudar. Eu vi que, eu sempre digo assim nos encontros de casais que eu prego, eu digo que se consegue pegar mais moscas com uma gotinha de mel do que com um barril de vinagre. Com amor, você consegue tudo. Muitas vezes o silêncio fala mais alto do que qualquer grito. Na nossa casa não tem isso de grito, um com o outro. Nós não temos isso. E vamos levando as dificuldades compartilhadas. Lá em casa não tem dinheiro meu nem teu, é nosso. E nós vamos levando a nossa vida, graças a Deus. Percebo que a senhora tem a questão da espiritualidade. A senhora é católica. E qual a participação da senhora nessa questão até espiritual, junto a outras demais pessoas? Eu sei que sempre quando uma pessoa precisa até de conselho, é uma boa amiga. A questão espiritual, como é até que a senhora encara? Eu acho que eu sem Jesus não sou nada. E quando eu vou escrever, sempre eu peço. Eu sou muito devota do Padre Reus, Padre Reus, que dizem ali de São Leopoldo. Era um sacerdote, ele era um sacerdote alemão que escrevia muito bem. Eu sempre peço a ele inspiração. Ele é meu amigo. Desde solteira eu tenho ele lá ao lado da minha cama,
um pôsterzinho que era da minha mãe, já está bem velhinho, e eu rezo sempre a oração dele. Às vezes, agora surgiu um outro santo, muito que as pessoas têm muita devoção, que é o Padre Pio. E às vezes eu rezo do Padre Pio, e na hora eu me lembro do Padre Hells. Aí eu falo, meu Deus, Padre Hells, me desculpa, Padre não Pio é esqueci. aquele que se... Ele tinha os estigmas de Jesus, não. Aí eu digo, eu rezo para o Padre Pio. Aí quando eu rezo para o Padre Pio, eu lembro de falar assim, Padre Hells, me perdoa, não esqueci do senhor, não. E daí também rezo para o Padre Hells. Eu tenho muita devoção. E antes de escrever, eu sempre rezo. Sempre peço que Deus me ilumine, que eu possa levar uma palavra de carinho, que eu possa confortar um coração. É o corpo do Padre Pio que está na Basílica de São Pedro? Eu acho que sim, ele já foi. Eu lembro de ter visto assim, algo lá. Tá assim, ele já foi canonizado, né? Sim. Então, eu vou levando assim, sabe, Michel? Às vezes as pessoas olham para mim e dizem, você escrevendo, acho que eles me acham muito simples, com cara de tança, né? Aí eu falo, pois é, né? Nasci com esse defeito. Nós lançamos também um livro muito bom aqui, Nossa Vida na Amazônia, tem aqui, Os Imortais. Então, todos os imortais escreveram texto. Eu escrevi sobre a Amazônia. Tenho esse livro aqui, que foi também um livro mais vendido. Você acredita que esse livrinho aqui, olha como Deus é providente. Eu consegui pagar as 2 cirurgias e todo o tratamento de radioterapia do câncer. Eu sou o Senhor que te cura, onde eu conto a cura que tive de Jesus, do câncer, que era maligno, não tinha jeito. Esse livro aqui, eu tenho que mandar fazer de novo, não tem mais. Eu sou o Senhor que te cura. Então, eu vou contando desde o momento em que eu descobri que eu estava com câncer, até que eu fui mandado para Florianópolis, fui fazer 41 radioterapia, era um terror. Era uma coisa muito triste. Eu tenho muita pena quando vejo uma pessoa com câncer. E esse livro aqui, Deus dá o frio conforme a coberta. Deus providenciou para que eu escrevesse esse livrinho, e esse livrinho bateu recorde de vendas, né? E era baratinho, mas deu para pagar todo o tratamento. Que bom. Às vezes eu dizia, Jesus, o senhor sabe que eu não tenho mais, o que eu vou fazer? De repente aparecia alguém e vinha buscar uns livros. Eu ia pregar, as pessoas queriam o livro. E assim, Deus nunca me deixou na mão. Um verdadeiro milagre. Nunca me deixou na mão. E aí também, eu fui guerreira. Eu trabalhava na rádio. Aquelas mesas de bar? Trabalhava na rádio, e esse ainda é meu. Era muito tradicional nas antigas. Tu ia nos bares, tinha essa mesa, né, com informações. Agora eu acho que eles ficam olhando no celular, né? Eu tinha esse jornal aqui, todos esses aqui eram patrocinadores dos lados, assim, dos 2 lados. Então eu tinha que andar muito, né, para vender os patrocínios, né? Era o Deutscher que fazia? Não, isso aqui não. É uma gráfica. Ele me ajudou muito, assim, a terminar as ilustrações e coisas, mas esse jornal não. Aí eu fazia esse jornal aqui e colocava nas mesas de bar de graça. Aí a pessoa, enquanto esperava lá, fazia o pedido, esperava, ela ficava lendo. Aí eu sempre deixava uma história para contar no próximo capítulo. A pessoa às vezes me telefonava, doutrizinha, eu tô louca para ler o final. Eu falei, então vai lá no bar, que agora tem de novo, né? E assim era, sabe? Eu contava piadas, dicas e segredos, tinha poesia, tinha o cantinho da criança, tudo isso nesse jornal. E muita coisa que estava nesse livrinho também a senhora trabalhava em conjunto no rádio. No rádio. Isso aqui no rádio e nos colégios. Eu fiquei quase doida de tanto trabalhar. Eu trabalhei muito, Michel. Muito. Mas é uma vida bacana, quando que a gente gosta de fazer também alguma coisa, mesmo que Imortais, faça muito. Da Academia de Letras. É prazeroso. E aqui é um livro... Opa, aqui tem outro também. Centopeia Margarida, muito lindo. É um livro de uma centopeia que perde os sapatinhos. Ela ensina as crianças a contar, a montar os pares. É bem interessante. E esse aqui, eu ganhei medalha de ouro e bronze lá em Jaraguá do Sul, com 2 poesias minhas, né? E tá aqui, poetando e contando. E tem outros livros que eu não trouxe. Eu não trouxe, por exemplo,
a Princesa Joana, eu não trouxe cuidando da semente para colher os frutos, não tenho aqui. Eu tenho alguns livros que eu tenho que passar na biblioteca para pegar, porque eu fiz mudança e está faltando alguns, sabe? Então, eu preciso ter meu acervo, né? Não posso deixar. E esses aqui que eu trouxe, ó, são todas medalhas que eu ganhei, medalhas de honra e mérito pelas poesias e pelas apresentações. Então, a minha vida tem sido isso, Michel. Às vezes as pessoas pensam que eu sou antipática. Talvez pelo meu rosto, assim, não sei. Porque eu fico muito quieta. Eu sou a prova que não, pode ter certeza. Eu convivi com a senhora há muito tempo e era uma pessoa que sempre estava disponível para quando, qualquer momento que precisar, a senhora está ali para uma palavra amiga e sempre auxiliando. Então, posso ter certeza que... Acha, aquela antipática. Não, mas pode ter certeza não que sou, não. gente. Eu quero dizer para vocês, se você me acha antipática, procura conversar comigo. Nós vamos conversar e vamos desfazer isso aí. Porque eu fico muito dentro de casa. Mas quando eu tô... Toda pessoa que escreve é assim, Michel. A minha cabeça não para. Falo para o Alcides às vezes, bem, a minha cabeça não para. Eu falo, não dá para parar. Eu falo, não dá, bem. Sabe? Eu estou criando uma poesia, depois me lembro de uma história e... Né? Não... Mas que, às vezes, até conversando com outras pessoas, me vem alguma ideia. Tudo que eu vejo, a gente viaja, eu vejo uma paisagem, me surge alguma inspiração, e eu comento com você, ele disse, eu não vi nada disso. Eu falei, mas eu vi. E por aí eu vou levando a minha vida, mas eu sou feliz, Michel. Eu sou feliz, assim, quando eu mexo nos meus livros, quando eu vejo meus escritos, quando eu leio Sementes de Amor, eu choro ainda. Porque ela mexe comigo. Isso é importante, tocar a alma. É por aí, a minha vida é assim, é isso. Sou uma pessoa simples, quero continuar sendo simples, mas quero continuar escrevendo. Que bom. Eu havia parado um tempo com essas Covid, com essas coisas, né? Estava muito doente, mas agora estou recomeçando. A senhora é verdadeiramente uma inspiração até para as pessoas. Dona Terezinha, a gente conversou, passou muito rápido. E a gente finalizando, eu queria agradecer muito a participação da senhora e até uma mensagem que a senhora poderia deixar até para todas as pessoas que muitas vezes veem na questão da idade algo como um limitador. A senhora mostrou que depois de certa idade tem como ainda fazer uma faculdade, tem como se renovar na questão da profissão. Qual a mensagem que a senhora deixaria até para todas as pessoas que estão assistindo o podcast? Olha, a mensagem que eu deixo é a seguinte: a alma não tem idade. Dentro de nós existe sempre uma criança. Eu estou querendo aprender, eu estou querendo escrever mais, eu estou querendo... Não é a toga de imortal que me torna imortal. O que vai me tornar imortal é o que eu deixar escrito. São os meus exemplos, é isso que eu digo. Não tem idade, eu tenho só 76 anos, eu sou jovem ainda. Eu tenho 7 netos, 7 bisnetos, tenho bisneta maior do que eu. E eu... Não é por isso que eu vou parar de escrever. Eu vou parar de escrever quando se um dia eu tiver um Alzheimer, né? Não lembrar que você é o Michel, aquele menino que estava sempre lá pela rádio e dava um jeito de dar uma entradinha lá no estúdio enquanto eu trabalhava. Me alegrava muito, Michel. Tá? A senhora é uma grande inspiração até para mim. Você entrava lá na rádio, sentava um pouquinho lá da minha cadeira, às vezes, né? A gente dava uma piscadinha e continuava o serviço. Não tinha como parar na rádio, né? Mas que eu tenho muita saudade de toda a turma da rádio, toda a turma da rádio. E todos eles agora são meus amigos. Eu sou madrinha, sou comadre, sou assim, deles. Eu, né? de vez em quando, apareço lá para conversar com a senhora, lá na casa da senhora, né? Você vai... e todo imprevisível, de vez em quando... Não, que nada. Sempre você pega o Alcides lá numa boa, né? Vendo um filme. Porque nós agora estamos meio parados. Eu agora voltei a escrever, mas assim... Não tem mais aquela obrigação de trabalhar como a gente trabalhava antes. Mas a gente trabalhou muito para poder chegar até aqui, né? Eu me aposentei, ele também. A gente fez umas casazinhas lá de aluguel e estamos vivendo, graças a Deus. Graças a Deus. Dona Terezinha, muito... Eu quero mandar um abraço muito grande
para os seus telespectadores. E agradecer a Deus também por você, Michel. Que bom. Você está apresentando esse programa, Michel. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você. E não vai demorar muito para o sucesso chegar para você, tenha certeza disso. Porque você já é sucesso, você não desistiu diante de todos os tropeços que você encontrou na vida. Então, eu quero, do fundo do meu coração, dizer que Deus não nos abandona e que Ele vai te amparar, o teu trabalho é bem feito e que as coisas só vão acontecer de bom para você. E para todos também os radiovintes da Rádio Cidade, que ainda são muito amigos meus, um grande abraço. Foi muito bom conviver com vocês. Dona Terezinha, muitíssimo obrigado pelas palavras. Foi um prazer imenso até tê-la aqui. E para você que acompanhou o podcast, fique atento que, como a história da Dona Terezinha, traremos mais pessoas até ligadas à cultura, ao esporte. Muitas pessoas participarão aqui no podcast. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, a Dona Terezinha, e fiquem atentos, porque teremos mais pessoas até acompanhando. Fique ligado. Valeu, pessoal. Até a próxima.